Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a PF a usar provas de um vazamento de dados feito por Bolsonaro em uma investigação sobre milícia digital. Tem também os indicados do Oscar 2022. E Palmeiras vai para a final do Mundial. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Panorama CBN. Eu começo essa edição falando sobre o caso de Moïse Kabagambe. Hoje, familiares do congolês foram ao Senado pedir justiça pela morte de Moïse. Um irmão e um tio de Moïse participaram de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, onde cobraram a prisão de todos os envolvidos. O irmão dele, Jojo Kabagambe, voltou a denunciar que houve uma edição das imagens que circulam mostrando o momento do crime. A gente, família, estamos pedindo mais a justiça por nosso irmão. E sabemos muito que tem muitas coisas escondidas por trás disso e tem mais participantes que não estão presos, que estão sendo protegidos. E a gente está pedindo ajuda de todos, principalmente da polícia, que possa liberar o vídeo total, todos os vídeos que a gente viu na delegacia de homicídio, que possa ver que tinha mais pessoas que participaram, né? E que queremos todos presos. Eu lembro você que Moïse foi assassinado no Rio de Janeiro no dia 24 de janeiro. E 3 pessoas estão presas por esse crime, mas a família de Moïse afirma que no vídeo inteiro é possível ver mais envolvidos na agressão e também na omissão do socorro. E a comissão entendeu que essa denúncia é grave e prepara uma diligência no Rio de Janeiro para a próxima semana. E durante a audiência, parlamentares criticaram o silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre esse crime e também defenderam a investigação da possível relação do caso com as milícias no Rio. E quem também estava presente nessa audiência foi a estudante congolesa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gaelfi Ingwaka. Ela disse que a morte de Moïse trouxe medo à comunidade. A morte do Moïse trouxe pra gente hoje o medo. E hoje eu, como mulher negra, imigrante, quando vejo um carro da PM, eu não vou do outro lado mais, eu troco de rua. Porque eu não sei o que vai passar na cabeça dele. Vai que ele dá um tiro na minha cabeça também. Hoje, a gente vive com medo no Brasil. O medo hoje te trava num local, porque uma sociedade brasileira, ela é racista. Ela está sendo cada vez mais cruel com os africanos e com os migrantes aqui. O Moisés foi um caso que foi filmado, mas são quantos que foram mortos, que não foram filmados? E outro desdobramento do caso é que o atual dono de um dos quiosques que a Orla Rio pretende ceder à família de Moïse disse que pretende continuar como operador do local. Segundo o Celso Carnaval, de 81 anos, esse caso está na justiça e até a última instância o quiosque vai permanecer com ele. Em nota, a Orla Rio afirmou que tem um processo judicial contra o ex-operador Celso Carnaval para a reintegração de posse do quiosque Biruta por causa de irregularidades que estavam sendo cometidas. E entre esses problemas estão a entrega da operação do quiosque a um estranho sem o consentimento da concessionária, a não comprovação da regularização dos funcionários e a falta de observância das normas sanitárias e também inadimplência. Esse processo corre na Justiça desde julho de 2021. Aproveitando que eu estou nesse tema violência, eu vou te contar agora novidades sobre o caso daquele homem negro que foi morto na porta de casa por um vizinho. E a arma que matou o repositor de supermercado Durval Teófilo
era da Marinha do Brasil. Essa informação é do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Carlos Mink, que se reuniu hoje com a família da vítima. Os parentes dele estiveram com o grupo para tratar sobre o andamento das investigações. E uma audiência pública na Alerj está marcada para o dia 17 para cobrar uma solução para esse caso. Lembro você que esse crime aconteceu na última quarta-feira em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. E Durval foi morto pelo vizinho, o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, depois de ser confundido com um bandido. Para o deputado Carlos Mink, a confirmação sobre a arma aumenta a responsabilidade da Marinha para a indenização aos familiares. E no nosso modo de ver, ele tem não só que ser expulso, mas a Marinha tem que fazer um trabalho, já que os sargentos e outros têm direito a ter essa arma oficial da Marinha, da instituição, como usá-la. Não pode usar para sair por aí matando gente, porque acha que pode vir assaltá-lo. A viúva de Durval deve prestar um novo depoimento à polícia nessa semana e Luziane Teófilo disse que deixou o condomínio onde morava com a filha por medo. A família disse estar sofrendo intimidações que seriam veladas e feitas por vizinhos próximos e conhecidos do atirador. Eles disseram que o advogado da família acompanha as tentativas de intimidação e que foram aconselhados a não comentar o assunto. Já a defesa de Aurélio Alves vai entrar com recurso para que ele possa responder pelo crime em liberdade. O militar foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. E em nota, a Marinha do Brasil disse que está colaborando com os órgãos responsáveis para esclarecer o caso, mas não respondeu sobre a arma que foi usada pelo sargento Aurélio Alves. No judiciário, depois daquele climão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o compartilhamento de provas do inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos da PF feito pelo presidente Jair Bolsonaro. E esses dados vão ser enviados para outra investigação, a que apura uma milícia digital contra a democracia e as instituições. O ministro explicou que é pertinente que isso seja feito porque pode existir uma semelhança do modus operandi dos grupos investigados em cada um dos inquéritos. Com essa determinação, o ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal que concluiu que Bolsonaro cometeu um crime ao vazar dados sigilosos de um inquérito da corporação sobre um ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E além de publicar a íntegra do relatório preliminar em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro também distorceu dados da investigação durante uma transmissão ao vivo. E esses dados dessa investigação agora vão ser compartilhados com a equipe que apura a atuação de uma milícia digital e que trabalha para desestabilizar a democracia. Entre os alvos estão filhos e aliados de Jair Bolsonaro. E naquela investigação sobre o inquérito vazado, a Polícia Federal identificou indícios de que o entorno do presidente pode usar o mesmo modo de agir da milícia digital para divulgar informações falsas. Vacina Sim. No Vacina Sim de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a vacinação infantil e disse que o governo federal não atrasou a compra de vacinas. Em um dos momentos dessa conversa do ministro com jornalistas, Queiroga disse que vacinar crianças é diferente de vacinar adultos e que não dá para forçar a vacinação nesse público. Vacinar uma criança não é igual a vacinar um adulto. Eu mesmo tive a oportunidade de vacinar crianças. E às vezes as crianças, você tem que convencer as crianças a se vacinar. Ninguém vai pegar uma criança à força e ir lá aplicar uma vacina com a criança berrando. Não dá. Então, nós temos trabalhando para que os pais possam exercer esse direito. Bora desenhar para o ministro o que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz sobre isso. A vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias e cabe aos pais, mães ou responsáveis cumprir a lei. Até porque a criança não tem autonomia nesses casos, né?
E ainda na conversa de hoje, Queiroga também aproveitou para criticar jornalistas que dizem que o governo federal atrasou a chegada das vacinas. Para você conter essa pandemia, é muito mais importante avançar na terceira dose do que ficar nesse nhenhenhen de vocês aqui, que a gente está atrasando dose de vacina. Alguém buzinando no ouvido, nhenhen. E quem tá em volta para, respire e conta até 100. Nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Acho que o ministro tá ouvindo muito a Maísa, hein? A Maizinha. Aproveitando que eu estou falando sobre saúde, hoje a Anvisa negou o pedido de registro de 3 autotestes para a detecção da Covid-19. Essas negativas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. E segundo a agência, os pedidos foram negados por falta de estudos e documentos completos sobre os produtos ofertados. As empresas já foram informadas sobre os ajustes que vão precisar ser feitos antes que possam fazer um novo envio para a Anvisa. A agência informou também que já recebeu 51 pedidos de registro para autotestes de Covid-19. Na economia, uma informação muito importante que tem tudo a ver com as nossas contas para os próximos meses. Seguinte, o Comitê de Política Monetária do Banco Central prevê que a inflação deve chegar a 5,4% nesse ano, ou seja, acima daquele teto de 5%, o que representa, se confirmado, o estouro da meta da inflação pelo segundo ano consecutivo. Essa projeção foi divulgada hoje e está na ata da última reunião do Copom, quando a taxa básica de juros subiu para 10,75% ao ano e chegou aos 2 dígitos pela primeira vez desde 2017. Isso aqui você ouviu na semana passada, então hoje o Copom divulgou a justificativa desse aumento. E o Comitê de Política Monetária afirma ainda que a nova onda de Covid adicionou incertezas ao ritmo de recuperação da economia no mundo todo e pode atrasar a normalização das cadeias produtivas. Além disso, desde a última reunião, o Copom disse que a maioria das commodities voltou a subir, pressionando os preços mais uma vez. E sobre esse assunto, o professor de Economia e Finanças do IBMEC, Frederico Gomes, disse para nossa reportagem que, nas entrelinhas, a ata do Copom indica que o Banco Central já desistiu de trazer a inflação para a meta e está olhando para frente, para 2023. Mais ou menos um ano atrás, a taxa básica de juros estava em torno de 2%. Hoje já está em 10,75%, quer dizer, uma puxada nos juros muito forte e que, obviamente, cobra seu preço em termos de atividade econômica, em termos de crescimento econômico. Então, pelo cenário atual, pode ser que isso melhore mais para frente, tá? Mas pelo cenário atual, trazer essa inflação abaixo de 5% ou para o centro da meta, 3,5%, necessitaria de uma puxada nos juros ainda maior, com um sacrifício ainda maior para a população em termos de menos crescimento econômico, menos empregos. Na ata, o Copom afirma que, com inflação acima de 5%, a previsão é subir a taxa Selic para 12% ao ano até o final do primeiro semestre e encerrar 2022 com a taxa básica de juros em 11,75%. O Copom também indicou que o próximo aumento da Selic, no mês que vem, vai ser menor. Na semana passada, como você ouviu aqui, o aumento foi de 1,5 ponto percentual. E a previsão do mercado financeiro é de que o Banco Central eleve a Selic em 1 ponto percentual para 11,75% ao ano. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,02% aos 111.974 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,13% aos R$ 5,259. Já o euro terminou negociado a R$ 6,003, com uma desvalorização de 0,09%.
No cenário internacional, o Papa Emérito Bento XVI, que recentemente foi acusado de ter acobertado casos de pedofilia na época em que ele era arcebispo, divulgou uma carta hoje em que pede perdão por abusos e erros do clero e disse que está pronto para enfrentar o juiz final da vida dele. Bento XVI renunciou ao papado em 2013 e está com 94 anos. E disse nessa carta que foi profundamente prejudicial ter sido rotulado de mentiroso por causa da sua omissão sobre os abusos, mas que reconhece os erros ocorridos. Eu relembro você que um relatório independente que foi publicado em 20 de janeiro desse ano diz que o então arcebispo Joseph Ratzinger teria acobertado 4 casos de pedofilia na Alemanha mais de 20 anos antes de se tornar o líder da Igreja Católica. E esses abusos aconteceram quando Bento XVI ainda era arcebispo de Munique. E o documento diz que padres pedófilos continuaram na igreja e Ratzinger não impôs nenhuma restrição explícita às atividades deles e nem iniciou qualquer processo interno de investigação. Agora eu vou falar sobre o clima de tensão entre os membros da OTAN e a Rússia. A Bianca Santos te contou na primeira edição do Panorama CBN de hoje que o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né? Então, hoje, Macron resolveu falar sobre o que rolou nessa reunião. Ele disse que durante o encontro, Putin disse que não vai elevar ainda mais as tensões na crise de segurança envolvendo a Ucrânia. E essas declarações foram feitas por Macron. Acontece após o Kremlin ter negado relatos de que Putin teria chegado a um acordo com o presidente francês em relação à Ucrânia. Enquanto isso, Moscou reuniu mais de 100 mil soldados na região da fronteira, mas segue afirmando que não pretende atacar a Ucrânia. O Kremlin quer garantias dos Estados Unidos e de outros países ocidentais de que a Ucrânia e outros países ex-soviéticos não vão ser aceitos como membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Rússia também quer que a aliança militar interrompa o envio de armas para o leste europeu e retire tropas da região. Exigências que foram negadas por Washington e também pela própria OTAN. Segundo Macron, Putin disse também que não pretende ter uma base militar permanente ou mobilizar militares em Belarus, que recentemente recebeu um grande número de soldados russos para um exercício militar. No esporte, o Palmeiras está de volta a uma final de Mundial de Clubes pela primeira vez desde 1999. O alviverde do técnico Abel Ferreira bateu o Al-Ahly do Egito por 2-0 em Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes. Os gols foram marcados por Dudu e Rafael Veiga. E o Palmeiras agora aguarda pelo vencedor do confronto entre o Chelsea e o Al-Hilal, que acontece na quarta-feira. Só aí o time vai saber com quem vai disputar o título de campeão mundial no próximo dia 12, no sábado, no Mohammed bin Zayed Stadium. Agora eu vou falar de um assunto que particularmente eu gosto muito, que é sobre cinema. E hoje foi divulgada a lista dos indicados ao Oscar de 2022. Eu vou fazer um resumão aqui para você, porque são muitas categorias. Mas a principal notícia é a seguinte: o filme Ataque dos Cães lidera a lista com 12 indicações. E a diretora desse filme, que foi o mais indicado, a Jane Campion, se tornou a primeira mulher com 2 indicações na categoria de direção da história do Oscar. O segundo filme mais indicado foi Duna, que concorre em 10 categorias. Em terceiro lugar ficaram Belfast e Amor, Sublime Amor, com 7 indicações cada um. Já Flea se tornou o primeiro filme da história a ser indicado a melhor documentário, melhor filme internacional
e melhor animação no mesmo ano. E também nessa cerimônia de hoje tivemos uma surpresa para os Little Monsters, porque Dona Lady Gaga foi esnobada. Ela era super cotada para concorrer como melhor atriz por causa do filme Kazaguchi, mas ela ficou de fora. E esse filme também não ficou muito bem cotado ali na lista de indicações. O filme foi indicado apenas na categoria de maquiagem e cabelo. Essa cerimônia aí de premiação, ela está marcada para 27 de março, então dá tempo de você assistir todos os filmes e a gente discutir depois para ver quem é que vai participar do nosso bolão aqui do Panorama. Eu vou aproveitar para destacar para você 3 categorias, a de melhor atriz, melhor ator e melhor filme, que são as principais categorias, né? Além de melhor diretor, mas para você eu vou destacar 3, começando por melhor atriz. Estão nessa lista Jessica Chastain com Os Olhos de Tammy Faye, Olivia Colman com A Filha Perdida, Penélope Cruz com Mães Paralelas, Nicole Kidman com Apresentando os Ricardos e Kristen Stewart com Spencer. Eu já vou iniciar aqui o bolão dizendo que Olivia Colman tem tudo para ganhar esse Oscar com A Filha Perdida. Se você não viu, já está disponível na Netflix. É um filme muito profundo e que faz a gente pensar sobre vários assuntos relacionados à maternidade. Já na categoria Melhor Ator concorrem Javier Bardem com Apresentando os Ricardos, Benedict Cumberbatch com Ataque dos Cães, Andrew Garfield com Tic Tic Boom, Will Smith com King Richard Criando Campeãs e Denzel Washington com A Tragédia de Macbeth. Essa categoria também tá bem concorrida, mas eu vou chutar, Will Smith vai levar essa. Quem não assistiu esse filme, tá disponível no HBO Max. Conta a história dele como treinador e incentivador das filhas, as tenistas campeãs, as irmãs Williams. Vale muito a pena, é baseado em fatos reais. E o melhor filme concorrem Belfast, Não Olhe Pra Cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard, O Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. Você já viu algum deles? Depois me conta lá no Instagram, no Twitter, que eu quero saber. Eu vi aqui dessa listinha só Não Olhe Pra Cima e King Richard. Então me conta lá o que você assistiu, o que você gostou, pra gente já começar aqui o nosso bolão. Ao som de Be Alive, da cantora Beyoncé, que está concorrendo com essa música como melhor canção original no Oscar pelo filme King Richard. Eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela companhia de hoje, viu? O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino, o Dri. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.